continuando com nossas discussões assim, dessas transformações do capitalismo. O capitalismo está mudando rapidamente, enfim. Por vezes, até o que eu estudei na universidade, hoje a gente tem que repensar tantas coisas, né? Nós vimos no último capítulo, né, o gigantismo do sistema corporativo, né, e como ele gradualmente foi constituindo um sistema paralelo de poder, articulado, organizado, né, os grandes grupos como o Instituto de Finança Internacional, a Associação Global de Mercado Financeiro, né, enfim, gerando uma coisa. Antigamente a gente pensava, não, tem os governos, e lá tem o Fundo Monetário, tem o Banco lá de Compensações de Basileia, tem o Banco Mundial. Na realidade esse processo mudou. O poder efetivo, né, sobre todo o sistema financeiro e, portanto, sobre a aplicação das finanças às políticas concretas, né, saúde, educação, apoio industrial, tecnologia, etc., se deslocou, né? Hoje vamos ver como isso impacta o sistema global através de uma ferramenta extremamente poderosa que se desenvolveu, que são os paraísos fiscais. Vejam bem, lembrem que o dinheiro hoje são sinais magnéticos, não precisa andar com malas ou com barras de ouro, coisa do gênero. Você faz as transferências. Vocês fazem essas transferências no sistema planetário de maneira instantânea, e isso gera uma fluidez e um descontrole de todos os fluxos internacionais. Vira, do ponto de vista da política do governo, um sistema sabonete. Se um governo aperta aqui, ele escapa para outro. Se aperta de lá, volta para cá, né? Então, quando você pensa que o sistema financeiro é global e o controle dele é fragmentado entre nações, a gente tem uma perda geral, evidentemente, da capacidade dos governos, e a partir daí a perda de sentido. Muita gente diz, para que eu vou voltar a esse negócio, o poder está em outro lugar, né? Vamos pegar, portanto, como funciona essa dimensão do sistema financeiro através dos paraísos fiscais, né? O paraíso fiscal, não é ilegal você abrir uma conta num paraíso fiscal, só que é um lugar onde você não vai precisar prestar contas, não vai precisar pagar impostos, e é um sistema opaco. O governo não vai conseguir seguir esse dinheiro, né? Então, você vai pegar determinados bancos, por exemplo, tem um grande banco brasileiro que tem 31 filiais em paraísos fiscais, ou seja, cada vez que tem o dinheiro que ele quer guardar num lugar discreto, ele tem todas essas filiais espalhadas pelo resto do mundo, né? Isso é interessante, porque tira dos governos a capacidade efetiva de governar. Basicamente, os americanos, e no Tax Justice Network, fizeram uma pesquisa de qual é o peso desses paraísos fiscais. Basicamente são cerca de 60 paraísos fiscais. Tem o Panamá, tem as Ilhas Bermudas, tem o British Virgin Islands, né? E tem o estado de Delaware nos Estados Unidos, onde tem mais empresas do que habitação, ou do que população, né? Você tem a City de Londres, que é um gigantesco espaço de lavagem de dinheiro. Enfim, tem estudos hoje bastante sofisticados sobre como funciona. Na realidade, não são ilhas paradisíacas com palmeiras onde o dinheiro está parado. É um negócio que circula no sistema financeiro e permite às grandes corporações esconderem grande parte das suas atividades. Porque no fluxo financeiro de uma corporação, se tem uma parte do fluxo que entra num túnel, desaparece e pode reaparecer com outros nomes, coisas do gênero, é o conjunto do fluxo que você deixa, na realidade, de acompanhar. E então você perde a capacidade fiscal. Quando você perde a capacidade fiscal dos governos, você perde também a capacidade de financiar as políticas que são necessárias, né? O dinheiro fica, portanto, sem rastros nesses processos, né? E isso atinge praticamente todos os países, né? Em particular, vai atingir, por exemplo, o Brasil, que tem em paraísos fiscais cerca de 520 bilhões de dólares. No mundo todo, os paraísos fiscais pegam 2013, o PIB mundial 73 trilhões, nos paraísos fiscais vocês têm entre 21 e 32 trilhões. O Economist britânico
arredonda para 20 trilhões, mas basicamente nós estamos falando entre 1/4 e 1/3 do PIB mundial. É um estoque, não é fluxo permanente, certo? Mas é uma gigantesca capacidade de financiamento que poderia amplamente resolver os nossos problemas ambientais, sociais, econômicos, de desenvolvimento, inclusão produtiva ou diabo. O fato é que esse dinheiro apenas é aplicado em produtos financeiros, em sistemas especulativos, em vez de servir no sentido produtivo. Esses 520 bilhões que nós temos lá fora, dólares, dá mais ou menos 1,7 trilhão de reais, dá mais ou menos 26% do PIB, né, brasileiro. É interessante, né? Na realidade, o peso que isso adquiriu é absolutamente fantástico, né? Quer dizer, só no Brasil se fala aqui nas pequenas corrupções, coisas do gênero, sem ver o imenso fluxo, né, de dinheiro para os paraísos fiscais. Nós já temos os dados que aparecem nas pesquisas internacionais, o Bradesco e o Itaú no Luxemburgo, nos dados do Panamá. No Panamá são cerca de 250 mil empresas que estão ali numa instituição escondidinhas, né, do coisa. Mas que governo você tem diante de um sistema desse? E lembre que a finança se globalizou e não temos governo mundial. Ninguém controla esse negócio, né? Deixa eu puxar para alguns exemplos que ajudam a entender esse processo, né? Então, a Shell, por exemplo, extrai petróleo na Nigéria, né? O petróleo é da Nigéria. Eles têm contrato com a Shell e a Shell vai pagar impostos sobre o lucro da exportação desse petróleo. O que faz a Shell? Ela vende esse petróleo para um paraíso fiscal, para uma empresa laranja nas Ilhas Virgens Britânicas, né? E esse petróleo é só sinais do computador. Passa agora a pertencer a uma empresa laranja que está nas Ilhas Virgens Britânicas. Como ele vendeu o petróleo muito barato, o lucro dele é muito pequeno. Então ele paga muito pouco imposto na Nigéria. A Nigéria perdeu o seu petróleo, recebeu pouquíssimo imposto, e o que acontece depois? A empresa nas Ilhas Virgens Britânicas revende esse petróleo a preço cheio de mercado, tem um lucro fenomenal, mas está numa ilha onde não se paga imposto, né? Então, e é dinheiro limpo porque é venda de petróleo dessa empresa laranja que tá nas Ilhas Virgens Britânicas. Então, na realidade, você tem, isso chama de transfer pricing, né? Enfim, de preços de transferência. E isso é tão escandaloso no mundo, por exemplo, isso tira só da África subsaariana cerca de 50 bilhões de dólares por ano, né? É tão escandaloso que numa das reuniões de G20 se chegou a definir a necessidade de criar um sistema de controle. Aderiram numerosos países, representam 80% do PIB mundial, deve entrar em vigor, ou deveria entrar em vigor em 2018, chama BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, a partir do qual você transferir os teus lucros ficticiamente para um lugar onde não se paga imposto seria controlado, seria ilegal, né? Você pode pegar o exemplo da Apple. A Apple é muito interessante, né? É muito simpática, eu gosto da Apple, tá? Mas o problema é o seguinte: a Apple, as suas atividades na Europa geram lucros fenomenais, né? Os impostos pagos em 2016 pela Apple na Europa são de 0,05% dos seus lucros, né? Eu, professor Ladislau, sou professor da PUC e pago sobre o meu salário 27,5%, não sei quanto você paga, mas enfim, todos nós pagamos. Se você faz compras, né, 56% dos impostos no Brasil estão incluindo nas compras que a gente faz. Então, na base da população, a gente paga os impostos, mas em cima não se paga imposto, né? Eu achei muito simpático, enfim, uma coisa dessas, do pessoal com bandeira brasileira que aparecia na Paulista dizendo evasão fiscal não é roubo, né? Claro, essa pessoa gosta de ter seu filho estudando na USP ou coisa do gênero, né? Com dinheiro dos outros, né? Na realidade, isso é central no seguinte:
o dinheiro tem que se tornar útil, porque ele é apropriado por gente que não produziu nada. Como nós vimos logo no início, né, esse dinheiro tem que servir para a inclusão produtiva das pessoas, para mudar a organização e os objetivos de financiamento, para reduzir o impacto ambiental, né, para mudar a matriz de transporte, mudar a matriz energética e coisas do gênero. A humanidade tem necessidades dramáticas e vitais e esses recursos são necessários. Esses recursos rendem dinheiro nos paraísos fiscais e isso é simplesmente surrealista, né? Na Conferência de Paris se colocou como grande objetivo levantar 100 bilhões de dólares ao ano para enfrentar os dramas ambientais. 100 bilhões, gente, é 200 vezes menos do que está parado em paraísos fiscais. Essa é a dimensão do desequilíbrio criado. Você vai encontrar na página 92, é muito simpático, você tem uma imagem assim, você vai ter ela, aqui vai se apresentar de maneira mais clara, mas basicamente um resumo, né? O título é Captura do Sistema Financeiro Mundial. Você vai ver como é feita a blindagem jurídica, como são feitos os acordos judiciais, os grandes números do mundo corporativo financeiro, né? Como é utilizada a dívida pública, como estão utilizados os paraísos fiscais. De certa maneira, a gente está aqui chegando a ver nos seus diversos engrenagens, né, como funciona todo esse novo sistema, né? No próximo capítulo a gente vai ver uma dimensão muito importante que é como são controladas as commodities, que é um dos eixos muito importantes de todo o sistema financeiro global.